Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a enxurrada de dados que a gente recebe, de informações que a gente recebe ao longo do dia, todos os dias. Eu tenho certeza que toda vez que você abre suas redes sociais, está lá cheio de informação, que você não sabe nem como assimilar tanta informação. E a gente fica se perguntando, por que eu olhei uma coisa aqui e essa coisa fica aparecendo para mim o tempo todo? Eu fico me perguntando, né? Mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo, porque quem veio conversar com a gente, tomar um café aqui comigo, foi o seu Augusto Diniz, que ele é especialista em análise de dados, entre outras coisas. Bom dia, doutor Augusto. Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer o convite e estamos aqui para esclarecer ao público aí, tirar essas dúvidas. São dúvidas bem interessantes e curiosas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa convivência, né? Pois é. Esse volume, vamos dizer assim, quase massificante de dados que a gente recebe, de dados de informação, que a gente vai recebendo ao longo do dia. Aí eu estou falando como pessoa, a gente já vai para a empresa. A gente tem condições de assimilar tudo isso? É muita informação, né, Edna? Na verdade, é difícil, apesar de que o nosso cérebro é uma máquina que consegue processar zilhões de informações, mas você conseguir absorvê-las é impossível de você competir com a tecnologia. Né? E quando a gente fala na tecnologia, nós estamos falando das grandes empresas, né, mundiais, nós estamos falando de Google, nós estamos falando de Meta, né, que são realmente os principais, né, líderes dessa gestão de dados, que acaba, mediante essa gestão de dados, acaba acontecendo isso que a gente se depara no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente com aquela sensação, se é que não seja uma realidade, de que estamos sendo, né, monitorados a todo momento. Parece, né? Que sim, né? A gente tem a sensação, né, de que está sendo monitorado. Porque no momento em que eu toco em alguma coisa que me interessa, vai passando ali, eu toco, dou uma olhada, às vezes dou uma curtida, bastou, porque ela vai ficar aparecendo para mim o tempo todo. Parece que eu perdi o interesse pelas outras coisas e aquilo ali é meu ponto de atuação. Dessa sensação, né, de que tem alguém vigiando os nossos interesses. Essa é a sensação, né, que a gente tem e, de fato, existe toda uma política, um processo de gestão dessas informações. Antes é importante a gente entender que nós estamos vivenciando hoje uma grande revolução similar ou mais importante do que a revolução industrial que aconteceu. Que é exatamente, a gente sempre teve como principal ativo dentro de um negócio o maquinário, os imóveis, e hoje, né, cada dia mais se chega à conclusão que o principal ativo hoje é um ativo invisível, que são os dados. Então, a partir do momento que você começa a gerir melhor esses dados, a usar ferramentas que você, como empresário, como gestor público, até como pessoa física, né, se você é um microempresário, um jornalista que quer entender melhor o seu público, então, a partir do momento que você começa a gerir tudo isso, você começa a obter resultados como esse que a gente vê no Instagram, que a gente vê, ou seja, ali no Instagram ou no Facebook, para falar o nome de algumas redes sociais, alguma companhia pagou alguma coisa para entender como a Edna, qual é o perfil de consumo da Edna, o que é que ela gosta, e você ali autorizou, uma vez que você está, né, utilizando a ferramenta. Vamos botar esse autorizou entre aspas, entre né? aspas. É como se a gente desse o aval para que eles fizessem isso, né? Esse autorizou, você pontuou muito bem, entre aspas, porque ninguém sabe que está autorizando nada, né? Essa é uma expertise e inclusive um tema muito polêmico, está sendo superado agora na Europa, né? A gente ainda está se falando muito aqui em LGPD, foi implementado recentemente uma nova lei, né? E tudo isso tem a ver exatamente com esse tratamento de dados, que é de suma importância. A gente vive hoje no mundo digital, cada dia se torna mais caro você entregar um panfleto e mais barato você conversar com a Edna através do aparelho de celular, da televisão. A gente está sempre com ele na mão, então é muito fácil conversar com a gente, né? É impressionante, já virou um hábito de consumo. Antes a gente acordava, ligava a televisão e ia tomar banho. Hoje a gente acorda, vê o que aconteceu ali no feed. É nosso novo vício, né? Impressionante. Nosso novo vício. Aí a gente fica estou falando assim em pessoas assim de uma forma mais simplificada. Mas as empresas, de alguma forma, elas podem tirar proveito disso, né? Aí é onde entra exatamente o trabalho que a gente desenvolve. As empresas, elas podem e devem, precisam, entendeu, Edna? Hoje, o que é que acontece muitas das vezes, né? As empresas, elas recebem muitos clientes,
ou seja, é o que a gente chama de Google físico. O que é Google físico? São as estruturas das empresas, e não só falar empresa como o ponto de vista empresarial, mas falar também do setor público, enfim. Você recebe o público, os seus clientes, e acaba não captando ali informações que poderia para entender melhor o hábito de consumo. Então, por exemplo, a Edna gosta de sapatos, né? E vai a uma determinada sapataria aqui em São Luís e compra um determinado tipo de sapato, porque apesar de que mulher tem 250 mas apesar de ter tá sempre pés, com o pé de fora procurando outro. Mas assim, por exemplo, a gente consegue através do tratamento de dados, vou dar um exemplo, não sei se ele se aplica a você, mas que a Edna não compra durante um ano. A Edna veio aqui na loja e não comprou um tênis, ela só comprou um sapato de bico alto, por exemplo. Eu não entendo de sapato, né? eu acho que entende. Então, um sapato de bico fino e alto. Então, eu consigo, com essas informações, se eu tenho uma ferramenta de tratamento de dados dentro do meu negócio, eu consigo identificar o perfil da Edna e entender, por exemplo, a Edna só compra em dezembro, então eu vou, de repente, fazer uma promoção em novembro, que eu preciso encher a minha loja, para a Edna, e vou oferecer à Edna um produto que ela gosta, com um desconto diferenciado para ela vir em novembro, e não esperar dezembro, porque eu sei que a probabilidade de você voltar em dezembro é muito alta. Então, eu tenho a perspectiva de melhorar o meu volume de vendas, eu fidelizo o meu cliente, porque eu não vou dizer, prezada cliente, eu vou dizer bem assim: Edna, estamos sentindo sua falta, criamos uma promoção agora para você, somente para você, em novembro, sapato tal, 30% de desconto. Venha, nos visite, teremos um prazer tomar um café com você. Então, ele não sabe nem quem sou eu, mas a informação tem um nível tão pessoal. Exatamente. Que tu acredita que aquilo foi feito para ti. E isso potencializa demais, entendeu, Edna? Você torna, o seu investimento, ele se torna muito mais assertivo. E o que é muito importante, né, que é importante que todos saibam, que o seu público entenda, e enfim, que hoje essas ferramentas, elas já são totalmente acessíveis, né? Elas são acessíveis, elas são fáceis de serem implementadas, e logicamente, né, o grande desafio, e a gente sempre vê e enxerga isso nos projetos onde nós atuamos, é que o empresário, o gestor público, o gestor em si, ele consiga fazer a leitura do que ele precisa para que a gente transforme isso, né, exatamente para que a ferramenta desenvolva e entregue para ele, faça as entregas que atendam à necessidade dele. Meu Deus, para você ver como uma coisa está sempre ligada à outra, é muito, muito interessante. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no nosso... Eu não estou vendendo nada, você não vai receber nada aí personalizado, não, gente. Só informação mesmo, tá? Mas a gente volta já já para dar mais informações a respeito. Já estamos de volta conversando aqui sobre como esse volume de dados, volume de informações podem ser usados em benefício tanto de uma pessoa física, como eu e meus sapatos, quanto a respeito de empresa. E eu estou conversando aqui com Augusto Diniz, que é um especialista no assunto. Tá, a gente já falou sobre isso, de como a empresa pode fazer essa, vamos dizer, essa personalização, fazendo de conta que é uma personalização, né? E a gente acaba caindo nessa? Olha, é inevitável, né? É inevitável porque pense a gente como um consumidor que está sempre com alguma necessidade, porque, Elda, isso não se aplica apenas aos sapatos, né? Sim, isso se aplica a tudo. Olha, eu vou dar um exemplo. Nós temos um cliente no sul do Brasil, é uma rede de supermercados. E ele promove, através dessas ferramentas, ações quase que diárias. E ele tem um volume de interatividade impressionante. Então ele promove, por exemplo, o shake de proteína, que ele quer dar algum tipo de desconto. Ele promove, e isso já entendendo o perfil do cliente, do consumidor, né? Então ele torna muito mais assertivo. Ele sabe que o Augusto entrou na loja e na hora que eu entrei, ele já sabe, porque ele está integrado com o que eu compro lá está integrado com o sistema dele. Ele sabe meu histórico de compras de um ano, de 6 meses, sei lá. Isso. Então ele vê lá, poxa, o Augusto consome tais produtos, esses produtos eu tenho melhor rentabilidade, então eu vou proporcionar para ele um desconto, porque eu quero fidelizar ele. Isso. Se ele entrou aqui e não vai comprar esse produto, a probabilidade de ele comprar é muito grande, porque ele vai receber uma oferta, né? Então, são várias, né, situações que você acaba
sendo mais assertivo na oferta, e aí é onde entra o segredo da gestão de dados, é a eficiência que ela provoca, ou seja, você provavelmente sempre se interessa pelo que aparece lá na sua tela de celular. Não necessariamente você, eu não tenho dúvidas que em algum momento você consumiu alguma coisa em virtude dessa. Eu não sou consumista É impressionante. Olha, o panfleto já não tem o impacto que uma mídia. Para que eu vou oferecer um sapato que uma pessoa adulta usa para uma criança? Não faz sentido. Por que eu vou gastar dinheiro com isso? Né? Então, para criança, eu vou oferecer, sei lá, um sapatinho pequeno, né? Eu sou assertivo quando eu tenho essas informações. Então, a conversão, que é o que a gente fala, ela é muito alta, ela é muito mais alta. Quer dizer, os empresários, de alguma forma, eles já têm essa noção, quer dizer, que o aproveitamento, uma boa gestão desses dados vai trazer o lucro certo para a empresa, Sem dúvida, se bem administrados. Ele usa, né? Atualmente uma das formas de utilização são essas plataformas, as redes sociais, né? Existe todo um sistema de comercialização e de atingimento do seu público através dessas plataformas, só que essas plataformas, elas não lhe pertencem, elas pertencem a terceiros. Então, você não tem o domínio total sobre isso e você fica muito vulnerável ao perfil da plataforma. Então, o que é que está acontecendo hoje? Existem já grandes redes, né? Existem algumas empresas que estão fazendo essas ações com muito sucesso. Aqui, por exemplo, no Maranhão, nós temos um exemplo, nós temos uma empresa que muita gente acaba sendo consumidora dessa empresa, que é uma rede de farmácias. Então, quem costuma comprar medicamentos em uma determinada rede de farmácia aqui, está sempre sendo lembrado do remédio que comprou, porque você comprou um medicamento, esse medicamento você comprou ele para 30 dias, porque veio 30 comprimidos, no dia 25 ele manda uma mensagem para você. Elda, o seu medicamento está acabando, porque você não vem aqui de volta, aí eu posso fazer uma promoção. Exatamente. Então, Elda, é uma forma de relacionamento muito boa, é muito pessoal, né? Porque hoje isso torna-se menos invasiva, dependendo, lógico, tudo depende de como você utiliza a ferramenta, logicamente, né? E tem uma série de critérios e análises que, dependendo do negócio, que você pode utilizar para ser mais assertivo ainda, você conseguir delimitar o seu público-alvo, a localidade que você quer atingir. O que eu vendo para São Luís não necessariamente vai funcionar para Rosário, que vai funcionar para Barreirinhas, que vai funcionar lá para o sul do Maranhão, tá entendendo? Quer dizer, você tem que ficar atento às diferenças, às especificidades de cada lugar onde você quer atingir, Para né? ser mais assertivo, exatamente. Para ser mais assertivo. E levar em conta que esse consumidor, na hora que ele recebe uma notícia assim, ele nem se toca que aquilo é uma máquina, ele acha que é um convite pessoal. Ele acredita que tem alguém por trás ali falando com ele, né? E aí entra a inteligência artificial, que é a base também dessas soluções. Pois é, a gente ainda tem a inteligência artificial atuando nesse mesmo sistema de convencimento. Na medida em que você diz, os panfletos eles já estão obsoletos, né? Não vale mais a pena entregar panfleto. Mas você está deitado em casa com aquele famoso aparelhinho na mão, pronto, aquilo vale 10 mil folhetos, porque você vê 10 mil coisas. É um folheto digital. É o folheto digital e que você acaba deixando suas marcas digitais ali, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. São essas marcas que são aproveitadas para fazer uma boa gestão de dados pelas empresas. Exatamente, é isso aí. As marcas é que acabam contratando, né, essas soluções para buscar o seu público consumidor, buscando ser o mais assertivo possível. E volto a dizer, a gente está... Essa é uma ferramenta que o empresário ele precisa usar, né? O enriquecimento de dados ele gera um banco de informações que torna muito mais... A empresa que utiliza soluções como essa, ela se torna muito mais competitiva, ela tem a possibilidade de ter uma vantagem competitiva. Mas, volto a dizer, o poder público, né? Você pode, por exemplo, através de ferramentas como essa, entender como que digamos, o usuário do sistema público de saúde, como que ele está se comportando nas unidades básicas de saúde, por exemplo, né? Se você tem um plano e você quer entender, você tem uma dor, você quer entender essa dor, então a gente consegue, através desses dados coletados, lhe entregar o que você quer saber sobre aquele usuário que teve ali durante 30 dias. Eu consigo
dizer quanto tempo ele ficou, quem é ele, eu consigo... qual foi a demanda dele naquela unidade. Incrível, né? Inclusive, ele pode interagir com a pesquisa de satisfação, ele pode... E aí já se gera uma série de outras atividades, agendamento automático, enfim. Isso, aí, eu fico pensando assim, a gente pode dizer que a gente está no Big Brother, né? Porque tudo que a gente faz é olhado, é analisado e, entre aspas, usado contra a gente. Porque se eu sou uma consumidora meio, vamos dizer assim, não tão resistente, me oferecem as coisas que eu quero. Vai um vinho, vai um sapato, Sim. vai uma bolsa, são as coisas que eu estou olhando sempre. Então, quando aquilo vem, e vem embalada de uma forma, vamos dizer, atraente, com desconto, com aquilo tudo, com o meu nome lá, às vezes não tem nem como resistir. Eu nem queria, mas isso aqui está tão barato que eu vou acabar levando. Acontece. Isso significa uma boa gestão de dados por É parte uma da boa empresa. gestão de dados. A empresa está sendo eficiente em chegar na Edna lá e oferecer um vinho que ela gosta, né? Ela está sendo bem eficiente nessa informação e se você não gosta do Malbec, você gosta do Cabernet Sauvignon... Ele vai até descobrir isso. Não, ele sabe. Ele vai ver o que eu estou comprando. Se você tem, né, você corriqueiramente você está indo lá na loja, porque normalmente assim, a gente sempre acaba comprando nas mesmas lojas, né? A gente tem... ela consome lá só o Carmenere, lá, o chileno Carmenere nessa faixa de preço. Então eu vou lhe oferecer as minhas promoções, preferencialmente os Carmeneres nessa faixa de preço, porque eu tenho uma probabilidade... Já é um tiro certo. Eu já tenho a probabilidade de você voltar lá. E outra coisa, e você pode ir muito mais além. Você é uma cliente fiel, está sempre ali. Eu não preciso nem me cobrar na hora que você for comprar, eu posso lhe dar um crédito, sei lá, quando você voltar lá você me paga. Então, assim... Tem agora inventaram o famoso cashback, né? Que quando Também, tu chega lá, tem já teu dinheiro lá te esperando, tu já isso. desconta aquilo Pronto. lá. Você imagina, é engraçado como esses dados fazem a gente se tornar refém de alguma coisa, mas achando que a gente que está sendo beneficiado, na verdade é uma boa utilização de tudo que a gente passou para eles, né? A verdade é que isso é uma estratégia, né, porque o que acontece, né, você ali, você já diz, opa, eu tenho aqui R$20, eu preciso usar esses R$20, então não vou deixar esses R$20 vencer. Aí você vai lá e compra um vinho de R$100, de R$120. Aí só vou pagar 80, pronto, já diminuiu 20. Então, aí só uma última pergunta, Augusto. Você diria que as empresas hoje, elas estão fazendo uma boa gestão de dados? Elas estão tendo o retorno que elas deveriam ter por conta dessa boa utilização? Então, hoje como a gente conversou no início, hoje você tem essas grandes empresas como Google, Instagram, né? Assim, o Google, Meta, que já disponibilizam isso para todo mundo, né? Então as empresas já utilizam isso. Ou seja, já existe essa boa prática. O que precisa melhorar, as empresas precisam melhorar e dar um passo a mais. Porque, por enquanto, o que é que está acontecendo? Você está estruturando todo o seu negócio em cima de um terceiro, que amanhã usa esse dado da forma que quiser, enfim, ou seja, você perde esse controle do seu negócio, você está terceirizando isso. E o que é que se precisa hoje, que é o que o Brasil tem feito e tem evoluindo, é exatamente dar esse próximo passo, utilizando ferramentas próprias para fazer essa gestão. Então, assim, respondendo objetivamente sua pergunta, sim, hoje já existe um processo de utilização de gestão de dados, mas nós somos muito dependentes das soluções existentes. E o que está acontecendo agora? Existem uma série de outras opções, e aí é onde eu me incluo como uma dessas opções, que podem tornar, você tem um ambiente mais controlado. Então você vai ter a certeza de que o seu concorrente não vai ter a probabilidade de ter a mesma atuação que eu estou tendo, você está entendendo? Ah, entendi. Então, por exemplo, a loja personalização do uso desses dados. Quando você usa o Google, a loja de vinho A e a loja de vinho B tem a mesma estrutura. Então o Google entrega para você né, a mesma inteligência, que é muito boa. Mas quando você tem a sua, aí você já tem você torna um processo muito mais personalizado. E mais assertivo.
Olha, Augusto Diniz, a gente conversou muito, ainda falta muita coisa para Sim, conversar. é um assunto porque longo. parece que quanto mais a gente vai falando, mais tem coisa para falar, mais tem coisas para conhecer, mas a gente aos poucos vai se entendendo com essa nova tecnologia, com essa enxurrada de dados, com essa enxurrada de personalização de ofertas, que a gente pensa que é uma personalização, né, gente? A personalização de ofertas, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente nunca vai chegar a entender tudo, né? Porque cada vez que a gente pensa que entendeu, a coisa muda um pouquinho mais. Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Por exemplo, eu já aprendi muita coisa com você. Mas a gente pode conversar outras vezes a respeito disso. Eu acho muito interessante as pessoas ficarem por dentro de tudo isso. Mas por hoje, muito obrigada por me ajudar a fazer esse café, por nos dar tanta informação a respeito. E um bom dia para você. Bom dia, foi um prazer mais uma vez. Obrigado pelo convite e nós estamos à disposição. Muito obrigada, bom dia para você. Conseguiu aprender alguma coisa nesse processo? Tomara que sim. E use sempre essa informação a seu favor. Tchau e até a próxima.